Enquanto isso, Cristão caminhava solitário pela planície quando avistou um homem que caminhava em sua direção. Seus caminhos se cruzaram, e o homem diz que se chamava Sábio Mundano e vivia na cidade carnal, uma grande cidade perto do local onde Cristão morava. Esse homem conhecia um pouco a história de Cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito comentada em vários lugares. Sábio Mundano, tendo ouvido falar de Cristão e observado seus lamentos, abordou-o. Para onde vai encurvado assim? Carrego enorme fardo, por isso sigo encurvado. Estou indo em direção à porta estreita que fica lá adiante, onde me disseram que poderei me livrar dessa carga. Você tem esposa e filhos? Sim, mas estou tão sobrecarregado com este fardo que não sinto prazer nessa relação como antes. É como se não os tivesse. Posso lhe dar um conselho? Se for bom, sim, pois estou precisando de bons conselhos. Eu recomendo que você fique livre desse fardo o mais rápido que puder, porque até lá não terá paz, nem poderá aproveitar as bênçãos que Deus concede, disse o sábio mundano. É isso mesmo que procuro, livrar-me desse fardo pesado. Mas não consigo tirá-lo sozinho. Nem há ninguém que possa retirá-lo de meus ombros. Por isso sigo assim esse caminho, para poder me livrar deste fardo. E quem diz que você deve ir por este caminho para tirar esse peso de suas costas? Um homem que parece ser uma pessoa muito honrada, seu nome é Evangelista. Amaldiçoo esse homem por seu conselho. Não há caminho mais perigoso do que este que ele diz para você seguir. Se ouvir seu conselho, encontrará apenas obstáculos e dificuldades. Posso perceber que já encontrou, pois vejo que a sujeira do pântano do desespero ainda cobre o seu corpo. Mas esse lamaçal é apenas o começo das provações que aguarda os que seguem por essa trilha. Sou mais experiente que você. Se você continuar por onde vai, encontrará fadiga, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas e, finalmente, a morte. Essas coisas certamente são verdadeiras, confirmadas por muitos testemunhos. E por que razão você se afastou da sua casa, dando atenção a um estranho? Porque esse fardo nas minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que você mencionou, replicou o cristão. Não importa o que encontrarei pelo caminho, pois posso achar um modo de me libertar do meu fardo. E como esse peso foi parar nas suas costas? Conscientizei-me dele ao ler o livro que trago nas mãos. Pensei que fosse por isso mesmo. Isso aconteceu com você e com homens débeis, que ao se meterem com coisas muito elevadas para eles, ficaram desorientados. São distrações que não só importunam as pessoas, como aconteceu com você, mas que também as levam a aventuras desesperadas em busca de algo que não sabem o que é. Eu sei o que busco, disse Cristão. Livrar-me do meu pesado fardo. Mas por que você acha que precisa enfrentar tantos perigos para conseguir o que quer? Se tiver paciência para me ouvir, eu poderia lhe dizer como obter o que deseja sem precisar encarar os perigos que encontrará no caminho. Além disso, do meu modo, em vez de perigos, você encontrará segurança, amizade e satisfação. Qual é esse segredo? Perguntou o cristão. Na próxima aldeia, que se chama Moralidade, vive um homem cujo nome é Legalidade. Um homem muito criterioso e de boa reputação, que pode ajudar aqueles que carregam fardos como esse que você está sobre os ombros. Ele ajudou muito essas pessoas. Além disso, consegue curar os que ficaram enlouquecidos pelo esforço de carregar seu fardo. É a ele quem deve procurar para obter ajuda. Sua casa fica a menos de 2 quilômetros daqui. Se não estiver em casa, seu filho, cujo nome é Urbanidade, poderá ajudá-lo tanto quanto o pai. Lá, poderá se livrar desse peso. E se não quiser voltar para sua casa, poderá mandar buscar sua esposa e seus filhos para viverem nessa aldeia, onde há algumas casas vazias. O custo de vida também é baixo, mas o que lhe fará mais feliz é, com certeza, o fato de estar cercado de vizinhos honestos. Isso intrigou o cristão e concluiu que, se fosse verdade o que aquele homem havia dito, seria sábio seguir seu conselho. Assim perguntou: Senhor, qual é o caminho que me leva à aldeia desse homem honesto? Você consegue ver aquela colina? Indicou o sábio mundano. Sim, com certeza. Deve ir até essa colina e a primeira casa pela qual passará é a dele.
Cristão decidiu se afastar de seu caminho e procurar o Senhor legalidade para pedir ajuda. No entanto, quando, com muita dificuldade, chegou à colina, viu que era tão íngreme que parecia prestes a despencar sobre a trilha. Cristão parou sem saber o que fazer. Além disso, seu fardo parecia ainda mais pesado. Lampejos de fogo escaparam da colina e Cristão achou que seria consumido pelas chamas. Ele sentiu muito medo e começou a suar e a tremer. Cristão começou a se arrepender de ter seguido o conselho do sábio mundano. Então viu o evangelista indo ao seu encontro. Ao reconhecer seu conselheiro, Cristão ficou envergonhado e o evangelista perguntou: "O que você está fazendo aqui?" Cristão não soube responder. "Você não é o homem que eu encontrei chorando diante dos muros da cidade da destruição?" indagou o evangelista. "Sim, Senhor, eu sou esse homem." "E eu não lhe mostrei o caminho para a porta?" "Sim, Senhor", sussurrou o cristão. "Por que se desviou do caminho? Pois está longe da trilha que eu lhe mostrei." "Encontrei um senhor distinto logo que consegui sair do pântano do desespero. Ele me disse que na cidade vizinha eu encontraria um homem capaz de tirar o fardo das minhas costas." "Quem era ele?" quis saber o evangelista. "Era um homem educado e acabou me convencendo. Por isso vim até aqui, mas vi essa colina tão íngreme que parece prestes a desabar sobre o caminho e parei com medo que ela caísse sobre a minha cabeça." "O que esse homem lhe disse?" "Perguntou para onde eu ia." E então o que ele perguntou?" "Quis saber sobre minha família e afirmei que esse fardo me pesa tanto que não tenho mais prazer na companhia deles como tinha antes." "E o que ele disse depois?" "Disse que eu deveria retirar esse fardo das minhas costas o mais rápido possível. Ele me falou que sabia de um caminho melhor, mais curto e sem as dificuldades encontradas no caminho que você me mostrou. Ainda disse que eu deveria chegar à casa de um homem capaz de retirar o peso que me oprime. Mas ao chegar aqui e ver a colina, parei por temer os perigos. Agora não sei o que fazer." "Então, vou lhe mostrar as palavras de Deus", disse o evangelista. "Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus." Disse também: "Mas o justo viverá da fé, e se retroceder, não me agradarei dele." Você está indo na direção desse sofrimento. Recusou o conselho do elevadíssimo e se desviou do caminho da paz para a sua quase perdição, prosseguiu o evangelista. Aos prantos, Cristão caiu aos pés de evangelista. "Estou perdido." Evangelista pegou-o pela mão direita e disse: "Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. E não sejas incrédulo, mas crente." Cristão, ainda trêmulo, ergueu-se diante de evangelista que disse: "De agora em diante, preste mais atenção ao que vou lhe dizer. Vou contar quem o iludiu e a quem o enviou. O homem que encontrou é um sábio de acordo com o mundo, como diz seu nome. Ele é assim chamado porque, em parte, valoriza apenas a doutrina deste mundo. E é por isso que sempre vai à igreja na cidade da moralidade e ama tal doutrina acima de tudo, pois o afasta da cruz. E como sua índole é carnal, busca perverter meus caminhos, embora corretos. Há 3 coisas no conselho desse homem que deve abominar completamente", continuou o evangelista. "Primeiro, ele o desviou de seu caminho. Segundo, ele procurou tornar a cruz odiosa para você. E, finalmente, mandou você seguir um caminho que o levaria à morte. Assim, é preciso, antes de mais nada, repudiar sua tentativa de se desviar de seu caminho e também o fato de você ter consentido. É o mesmo que rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio mundano. Diz o Senhor: esforcem-se para entrar pela porta estreita, a porta para a qual o enviei, pois é estreita a porta que leva à vida. Não são muitos os que encontram. Dessa porta estreita e desse caminho que ela conduz, é que esse homem desviou você, para levá-lo quase à destruição. Abomine essa tentativa de desviá-lo do caminho, e abomine a você mesmo por ter dado ouvido a ele. Segundo lugar, continua o evangelista, deve execrar sua tentativa de tornar a cruz odiosa para você, pois ela é preferível aos tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória já lhe disse que quem quiser salvar a sua vida a perderá, e que aquele que o segue e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos,
seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que quero dizer é que, se um homem se esforça por convencê-lo de que isso levará à sua morte, você deve abominar tal doutrina, pois sem a verdade você não pode ter a vida eterna. E em terceiro lugar, disse o evangelista, você precisa execrar o fato desse homem tê-lo indicado o caminho que conduz à morte. Você precisa desconsiderar a pessoa para quem ele o enviou, e também o fato de que ela é incapaz de libertá-lo do seu fardo. Aquele a quem você enviou para encontrar alívio, que se chama legalidade, é filho da mulher escrava, que está acorrentada junto com seus filhos e envolta em mistério. Ela é um monte Sinai que você temeu que caísse sobre você. Preste atenção. Se ela e seus filhos estão acorrentados, como você pode esperar deles a liberdade? Esse legalidade, portanto, continuou, não é capaz de libertá-lo de seu fardo. Homem nenhum jamais foi libertado do próprio fardo com a ajuda dele. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum homem que vive pode se livrar de seu fardo. Portanto, concluiu o evangelista, o sábio mundano é adversário e o legalidade farsante. E quanto a seu filho, urbanidade, não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo. Não há nada em todas essas tolices que você ouviu, a não ser a intenção de afastá-lo de sua salvação, desviando-o do caminho no qual coloquei você. Depois disso, o evangelista invocou do céu em voz alta a confirmação daquilo que dissera, e então saíram palavras de fogo da montanha, sobre a qual estava Cristão, que ficou espantado diante do espetáculo. As palavras foram essas: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Assim, Cristão nada mais esperava a não ser a morte, e lamentava o momento em que encontrou o sábio mundano, que se achava um estúpido por ter dado ouvidos ao seu conselho. Muito envergonhado, pensava como os argumentos desse senhor, oriundos somente da carne, puderam prevalecer e levá-lo a abandonar o caminho correto. Perguntou ao evangelista: ainda há esperança? Será que posso voltar e seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso ou humilhado? Lamento muito ter dado ouvidos ao conselho desse homem. Que meu pecado seja perdoado. Você praticou 2 pecados graves. Abandonou o caminho do bem e trilhou caminhos proibidos. Contudo, o homem que está à porta vai recebê-lo, pois tem boa vontade para com os homens. Mas seja cauteloso, para não se desviar novamente, para não perecer pelo caminho, quando em breve a sua ira estiver acesa. Cristão partiu e não falou com ninguém pelo caminho. Seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido, e não ficou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do sábio mundano.